Deus é o Rei de toda a terra. Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, continuando o nosso culto ao Senhor Deus. Leamos em sua palavra o Salmo 47. Salmo 47, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré. Vamos ler de forma responsiva este Salmo, Salmo 47. Leiamos. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o presbítero Esdras que nos conduza a Deus em oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos, Pai, porque o Teu Santo Espírito mesmo nos move e nos traz até a Tua casa, Senhor, para prestarmos culto a Ti. Te agradecemos por essa bênção, por esse privilégio que temos de estar na Tua casa. E te pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, de modo que saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo e cheios da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, cantemos louvando ao Senhor as palavras do hino 14 do Inário Novo Cântico, louvor.
Deus não vive na prática do pecado. Irmãs e irmãos, hoje em todo o Brasil nós celebramos o Dia do Homem Presbiteriano. Nesse instante a nossa SAP tem uma pequena homenagem a fazer aos homens presbiterianos. Conselhos para o homem presbiteriano. Procure imitar os exemplos de homens santos de Deus, cujos nomes estão na Bíblia, mas eles estão nos céus. Procure imitar Abraão, que foi amigo de Deus, que foi obediente por todos os dias seus. Imita José do Egito e foge da tentação. Tu serás vitorioso, vivendo em oração. Procura imitar Moisés, que foi um grande intercessor. Intercede por teus irmãos, mostra que lhes tem amor. Procura ser bom Josué, que consagrou sua família. Orienta bem os seus filhos a seguirem a boa vida. Procura imitar Davi, louvando a Deus todo dia, vindo à casa do Senhor com verdadeira alegria. Procura imitar Salomão, pede a Deus sabedoria, conserva o temor do Senhor em tua vida cada dia. Procura imitar Elias, exercita a tua fé, ora muito todo dia, para que obtenhas pleno. Procura imitar Isaías, ouve de Deus um clamor, oferece-te para servi-lo, dizendo: envia-me, aqui estou. Dá bom testemunho onde estiveres, como o jovem Daniel, que mesmo cativo e em terra estranha, a Deus sempre foi fiel. Ser intrépido como Pedro, João e outros apóstolos de Jesus, e arriscar as suas vidas para do mundo serem luz. Imita o apóstolo Paulo, missionário do Senhor, e prega o Evangelho ao perdido pecador. Procura amar o teu próximo como bom samaritano. Faz o bem sem olhar a quem, homem presbiteriano. Dado o recado, né? Falta de exemplo que o homem presbiteriano não tem. Temos exemplos. Leiamos na primeira carta de João, capítulo 3, do 7º até o versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 3, do 7º até o versículo 10. Diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Diante da força do texto lido, irmãs e irmãos, e diante da presença do nosso Deus, vamos agora, cada um aqui, fazer desse momento um momento de confissão, aproveitando da graça do nosso Deus, tomando posse dessa graça, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor de forma silenciosa. Depois de alguns instantes, nós ouviremos um solo pelo nosso irmão Danilo. Oremos ao Senhor. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer.
Danina e não Danilo que cantou. Perdão, viu? Danilo estava no piano. Leiamos a promessa da graça do nosso Deus na primeira carta de João, agora no capítulo 4, do 13 até o versículo 18. Vamos colocando já em pé para esta leitura. Eu quero convidar os moços que nos ajudam aqui no louvor, já que se postem aqui à frente, para entoarmos alguns cantos de louvor ao nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, 13 a 18, diz o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos, irmãs, alguns cânticos espirituais.
dando um aperto de mão, um abraço, bem-vindo a esta casa. Sentar, irmãs e irmãos. Irmãs e irmãos, na terça-feira nós voltamos com os grupos familiares. Um dos privilégios da semana é exatamente as nossas reuniões dos lares. E na terça-feira agora, dia 3, aqui no templo, às 20 horas, nós teremos um culto com todos os grupos familiares, dando assim início às nossas reuniões. Logicamente que este culto é para toda a igreja. Nós queremos desafiar aqueles irmãos, membros da igreja, que não participam ainda de um grupo familiar, que nos procure a mim ou a Vereador Javes, para a gente formar novos grupos. Mas não fique parado, não fique isolado, participe da vida orgânica de sua igreja. As reuniões dos lares têm sido uma bênção para todas as pessoas que participam. Então, por favor, se você é membro da igreja, não fique parado, não fique isolado. Terça-feira, dia 3, às 20 horas, o templo está aberto para você aqui, nesse culto de abertura dos grupos familiares. E no próximo domingo também, um dia muito importante, que é a nossa escola dominical, onde nós iremos apresentar os novos cursos da escola dominical. É outro privilégio da igreja que muitos membros têm deixado passar. Há muitos membros que não são alunos da escola dominical. Eu queria desafiar você, que é membro da igreja e que não está matriculado na sua escola dominical, que você venha no próximo domingo para ver a riqueza que é a nossa escola dominical, conhecer os cursos e quem sabe ser um dos nossos alunos. Domingo que vem, então teremos esse início também, esse pontapé inicial dos cursos da escola dominical. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala que é ao lado, onde elas ouvirão a mensagem do Senhor. Vamos orar? Quer orar, Maite? Pai do céu? Vamos orar então. Pai do céu, obrigado. Xuxi, obrigado. Não sabe. Em nome de Jesus, amém. Isso, sabe sim. Tem um salmo que fala: ri-se aquele que habita nos céus. Eu acho que até o Senhor Deus deu uma risadinha igual. Não sabe? Sabe sim. Nós aprendemos hoje o que é a verdadeira oração. Quem diz que sabe, se engana. Nós precisamos reconhecer que não sabemos diante de Deus como uma criança. Amém. Vamos embora para casa. Brincadeira, pegadinha. Viu? Pensa que é assim não. Vamos lá? Nós vamos ler o texto da Escritura para a nossa meditação desta noite.
que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do 3º versículo até o 8º versículo. Colossenses capítulo 1, de 3 a 8. O que eu faço aqui, André? Falei que eu ia fazer isso. Oi, filho? Clico aqui? Qualquer coisa? É que a gente está testando aqui para ver se eu consigo. Foi? Olha que beleza. Foi porque o André mexeu lá. Vamos lá, não tem problema. Confio em ti. Vamos lá? Colossenses, capítulo 1, de 3 a 8. Mesmo que o texto esteja aqui, meu irmão, abra sua Bíblia, porque durante a mensagem nós vamos voltar nossos olhos ao texto da Escritura. Colossenses, capítulo 1, de 3 a 8. Damos sempre graças a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Convidei um pouco, de repente, o conjunto masculino para cantar uma música agora, mas é uma música que tem servido como nosso lema, como uma música que nós até usamos para o nosso aquecimento. Eu convido o conjunto masculino para que venha à frente e, por favor, nos conduza em um hino, preparando-nos também para a mensagem. Você já cantou no conjunto masculino? Pode vir, você vai saber cantar esse hino.
Oremos, irmãos e irmãs. Santíssimo Deus, querido Pai, as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso e Deus nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você sabe me dizer o que é um lema? Toda empresa normalmente tem um lema. Lema é aquela sentença ou uma norma curta e que resume um ideal, um objetivo. Então este é um lema, o lema da empresa X, o lema do grupo Y, enfim, é um emblema, um mote. A gente nas sociedades internas fala moto, né? Então há aí alguns lemas bastante conhecidos. Vou citar alguns para os irmãos, quer ver? Vê se eu passo aqui. Foi lá, né? Foi. Então escuta só, você vai saber. O lema da Revolução Francesa, por exemplo. Oi? Oh, o pessoal fala até em francês aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. Muito bem. O lema da Reforma Protestante. Isso é fácil. Igreja reformada, sempre se reformando. Danilo vai falar em latim essa frase daqui a pouquinho. Opa. Ou eu bati a mão aqui, desliguei, ou eu estou com um problema. Como este ano é assim mesmo. A gente volta das férias energizado, e tudo que é computador fica assim. Não é verdade? Vamos lá. 3. Qual que é? Vou criar um lema para o microfone. O lema do Brasil para 2015, que a sua presidente... Oi? Brasil, pátria, educador. Muito bem, senhor. Esse é o lema do Brasil para 2015. Brasil, pátria, educadora, falou a educadora. Muito bem. Qual o lema de Americana? Lá na bandeira de Americana tem um brasão. Naquele brasão tem uma frase em latim. Vamos, americanenses. Ex labore dulcedo. Está lá. Ex labore dulcedo. Significa da labuta, do trabalho, vem a doçura. Olha que beleza. Ex labore dulcedo. Do trabalho vem a doçura. É o lema de Americana. Aí se você for um bom presbiteriano, você vai saber que as sociedades internas têm seus lemas, não é? A SAF, a UPH, o CP, a UPA. Da SAF eu tenho certeza que as irmãs vão saber falar. As irmãs vão saber falar. Tá bom? Quem é mulher e é presbiteriana é da SAF, gente. Tem que saber. Não? Quer ver? Eu vou começar. Olha aí. O Sejamos Verdadeiras Auxiliadoras é o moto. Vocês não sabiam, mas tem um lema que não é o moto. Tá vendo? O lema está naquele brochinho da SAF. Gênesis 12:2. Se tu uma bênção. Esse é o lema da SAF. O moto ou mote é: sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, vitoriosas em Cristo Jesus. Mas o lema é: se tu uma bênção. Homens presbiterianos do Brasil, seu dia, qual que é? Vou começar fácil para você. O moto da UPH. Oi? Ô, Daniel, obrigado. Tem um recurso mnemônico. As primeiras palavras formam céu. Vai lá, Daniel. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Muito bem, mas esse é o modo. Tem um lema. O lema é:
e vos farei pescadores de homens. Esse é o lema. Muito bem, qual que é o lema da Igreja Presbiteriana Americana para 2015? Oi? Uma igreja envolvida. Esse é o nossa sentença curta que resume o nosso ideal. Uma igreja envolvida. E assim nós queremos trabalhar e queremos viver para a glória do nome de Deus. Muito bem, venho aqui agora para o texto de Colossenses. O apóstolo Paulo, na epístola aos Colossenses, tinha um propósito, um ideal. Tinha em mente falar sobre a suficiência de Cristo Jesus. Na Bíblia de Genebra, que alguns irmãos têm, na parte introdutória da epístola está escrito assim: a epístola aos Colossenses tem o propósito de ajudar os cristãos a entender que para ganharem a aceitação perante Deus, eles precisam somente de Cristo. Deus já os aceitou em virtude de sua união com Cristo na sua morte e ressurreição. Então, quando o apóstolo Paulo vai escrever esta carta, esta epístola aos Colossenses, diga-se de passagem, uma igreja que não foi o apóstolo Paulo que fundou, uma igreja que o apóstolo Paulo não conhecia. Quem fundou esta igreja foi um colossense chamado Epáfras. O apóstolo Paulo escreve esta carta com uma intenção muito clara na sua mente, no seu coração: dizer a eles que suficientemente Cristo já fez tudo por eles, que eles não precisam voltar a velhos hábitos, voltar a velhos costumes e a velhas tradições, e que Cristo Jesus foi quem os alcançou e os aceitou simplesmente por causa do seu amor. Esse é o tema central da epístola aos Colossenses. A mocidade, a UMP de nossa igreja, assumiu a epístola aos Colossenses como seu livro durante o ano para ser estudado. E eu quero aproveitar esse tempo que nós estamos tendo aqui para também fazer aqui uma série de mensagens pensando e estudando a epístola de Paulo aos Colossenses, que tem por tema central a suficiência de Cristo Jesus. O texto que lemos, versículos 3 ao versículo 8, é a parte introdutória da epístola. Era muito comum, você vai ver que quase todas as epístolas, se não todas, tem ali aquela parte introdutória, que é uma saudação inicial, em que o apóstolo Paulo faz um prefácio, se apresenta como apóstolo. Isso aí, versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E aí Paulo nos saúda: graça e paz a vós outros. Nós mantemos esse costume do graça e paz aqui também. O apóstolo Paulo, então, depois desse prefácio, desta saudação, ele levanta ao Senhor Deus uma oração de ação de graças. Nesta oração de ação de graças, ele diz: damos sempre graças a Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O apóstolo Paulo então está dizendo da sua ação de graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na igreja de Colossos. E ao final, ali no versículo 6, na parte final, ele diz que a igreja de Colossos tem algumas características que fazem com que aquela igreja cresça, com que aquela igreja produza fruto, e eles têm sentido isso. O apóstolo Paulo, em várias cartas, apresenta 3 lemas. O apóstolo Paulo apresenta um lema que o acompanha em muitas de suas cartas. Se esse lema não aparece junto em 1 ou 2 versículos, durante a leitura da epístola você verá que o apóstolo Paulo volta a falar sobre essas características em muitas e muitas oportunidades. Nós então vamos falar hoje, meditar hoje, sobre este tema: lema de uma igreja em crescimento. Veja, meu irmão, quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Você é a igreja do Senhor. Eu estou falando da igreja 4 paredes. Esta igreja é importante e ela nos abriga, mas eu estou falando que o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui agora o lema de uma igreja em crescimento. Esta igreja era uma igreja que crescia, que produzia frutos, porque ela vivia de acordo com algo que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui.
Em primeiro lugar, a primeira parte deste lema é fé em Cristo. É a primeira parte do lema que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Colossos. Ele começa o versículo 3 dizendo: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Está aí o primeiro lema, a fé em Cristo. Essa primeira marca, essa primeira parte do lema é aquela confiança permanente, a entrega pessoal a Cristo Jesus. Fé é uma ligação vital com o próprio Cristo. Ligados a Cristo, com nossa fé enraizada na sua pessoa, a nossa vida vai se transformando de tal forma que nós agora nos unimos a Cristo e queremos mais e mais ser parecidos com Ele. Por isso é fé em Cristo. Não é apenas fé no Cristo, não é crer que Jesus existiu, não é crer que Ele fez alguma coisa, mas é fé em algo, daquilo que faz parte da minha vida, parte da minha caminhada. Alguns autores, por causa disso, dividem então a fé como fé subjetiva e fé objetiva. A fé subjetiva é esta, expressão de confiança pessoal em Cristo Jesus. Eu confio em Cristo. E a fé objetiva é aquela fé que tem Cristo como objeto da fé, como aquele em quem se acredita. Então eu caminho por fé, eu caminho porque creio. O coral cantou: creio em Deus. Creio em Deus quando cai a chuva, creio em Deus quando nuvens se formam num vendaval, creio em Deus quando ao redor de mim as situações não são as mais agradáveis. Mesmo ali eu creio em Deus. Então uma igreja que cresce e que está em crescimento, um cristão que está em constante crescimento, é um cristão que expressa a sua fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a segunda marca, a segunda parte deste lema de uma igreja que cresce está aí claramente no versículo 4 ainda: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos. É a segunda parte deste lema. Enfim, amor para com o próximo, decorrente da fé, não separada da fé, mas consequência da fé é a prática do amor. Se você percebeu a leitura, as duas leituras do momento de oração silenciosa, elas falam da nossa fé em Deus que nos perdoa o pecado, e do fato de que, sendo perdoados os nossos pecados, a consequência mais prática é expressar o amor para com o próximo. É impossível dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão, diz a Escritura Sagrada. Portanto, o texto nos diz que quando Cristo, que faz parte de nós agora, porque temos fé em Cristo, a consequência mais prática disso é a demonstração do amor para com o próximo. O Max cantou: dá-me um coração igual ao teu. Fé. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Eu quero ter um coração igual ao de Cristo Jesus. E aí, ao final deste cântico, ele diz assim: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Por isso o texto nos diz aqui, deste lema da vida cristã, deste lema de uma igreja que está em crescimento, deste lema de alguém, de uma pessoa que está em constante crescimento, que é o amor. Ora, meus irmãos, pense um pouquinho. Se Deus é amor, e se Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho Jesus em nosso lugar, e se nós queremos, ou já que nós queremos ser iguais a Cristo Jesus, porque Ele é o alvo da nossa vida, nós vamos demonstrar amor para com o nosso próximo. Meu irmão e minha irmã, é inaceitável alguém dentro de uma mesma igreja não amar o próximo. Não dá para admitir, dizer assim:
eu vou à igreja, mas eu vou me sentar no último, desculpa, jovens, adolescentes, no último banco, lá da galeria, porque eu não quero nem ver a cara do meu irmão que se senta lá de baixo. Não pode ser assim. Por isso, o exemplo do perdão é o exemplo do Cristo que perdoou, entregando sua vida em nosso lugar. Fé em Deus, amor para com o próximo. E por fim, o último lema da igreja que está em crescimento, o último lema, a última parte desse lema está aí no versículo 5. O apóstolo Paulo dá ações de graças a Deus, porque ouve da fé em Cristo, do amor que os irmãos de Colossos têm uns para com os outros, e por fim, versículo 5, por causa da esperança que está preservada nos céus. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o fato de que, além deste amor que é demonstrado para com o próximo, além da fé em Cristo Jesus, pulsa no coração dos filhos de Deus uma esperança maior do que a esperança nas coisas dessa vida. A esperança cristã não é um mero desejo, é um anseio fervente, é uma confiante espera, é uma expectação paciente pelo cumprimento das promessas feitas por Deus em Cristo Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, ele disse: vou preparar-vos lugar. A partir daí, a nossa fé diz o seguinte: a minha vida aqui é passageira, o meu tempo aqui é curto, 70, 80 anos, vem havendo vigor, 90, 100, passando disso, meus irmãos, é a glória eterna. Essa é a nossa esperança. Não é uma coisa ruim dizer isso, que não seja ruim no coração. Aliás, por mais que a gente tenha aquele medinho no nosso coração desse dia que se aproxima, a Escritura Sagrada coloca no nosso ser uma espera por algo que é eterno, por algo em que não haverá dor, por um lugar em que não haverá choro, por um lugar em que não haverá tristeza. A Escritura fala que este lugar, os céus, é a herança dos santos na luz. Diz lá que é um tesouro celestial preparado por Deus para aqueles que caminham por Ele. Diz a Escritura que os céus é uma herança que não se corrompe, uma herança sem mácula, uma herança reservada nos céus, onde há paz e paz celestial. O conjunto cantou: ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. E o apóstolo Paulo diz: portanto, a nossa esperança não está baseada numa pessoa, no marido, na esposa, não está baseada no filho. Nossa esperança não está baseada em bens. Nossa esperança não está baseada nas nossas próprias forças, na nossa inteligência, porque tudo isto passa. O dinheiro a traça corrói, a beleza o tempo consome, mas a esperança da vida eterna nada pode tirar do coração dos filhos de Deus. O texto nos diz que esta esperança na eternidade permanece. O apóstolo Paulo, meus irmãos, tem nessas três configurações o seu lema. Alguns chamam de trilogia paulina: fé, esperança e amor. Aqui o apóstolo Paulo traz à tona este lema: fé em Cristo, amor para com o próximo e esperança no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, que seja esse o nosso lema na nossa caminhada cristã: caminho por fé, porque creio que Cristo Jesus está comigo e está em mim, por isso eu caminho e continuo caminhando. E esse amor que Cristo demonstrou por mim, enchendo o meu coração de fé, eu agora transmito àqueles que estão ao meu lado: amor para com o próximo, fé em Deus, amor para com o próximo, e tudo isso banhado da maior esperança
que o cristão tem em seu coração, de que a nossa vida não cessa aqui. A morte não é cessação de existência. A morte é um abrir de olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é maravilhoso e que está sendo preparado por Deus. Eu costumo dizer, brincando, porque eu não tive como apóstolo Paulo a graça de chegar até um determinado lugar do céu. O apóstolo Paulo disse que teve uma visão do céu. Não foi uma visão completa, mas ele diz que o que os olhos dele viram, o que os seus ouvidos ouviram, não pode ser dito, nem falado, nem imaginado, de tão belo e maravilhoso que é. Algumas pessoas falam que o céu é cheio de coisa branca, o céu é branco, com anjinhos brancos e músicas celestiais brancas. Eu fico pensando assim, quem inventou um céu branco é um sujeito bem pouco criativo, então não foi Deus. Meus irmãos, se Deus fez um mundo como o nosso, um planeta maravilhoso como o que nós vivemos, infelizmente nós estamos acabando com ele, diga-se de passagem, não era para ser assim. Mas se Deus fez um mundo tão maravilhoso, por que o céu vai ser branco? O céu vai ser coloridíssimo, cheio de coisas lindas e maravilhosas. E eu almejo por esse dia, almejo encontrar Cristo Jesus, ouvir a sua voz dizendo assim: vinde a mim, servo bom e fiel. Olha o que eu preparei para você. Você imagina isso? É isso que o nosso coração deve pulsar. Quero reforçar aqui uma coisa: a esperança no céu não nos aliena quanto à nossa vida aqui na terra. Não é porque eu aguardo a vinda do Senhor Jesus que eu vou viver alienado quanto às coisas da terra. O lema se completa: eu espero o céu, mas eu amo o meu próximo. Ou seja, enquanto eu não estiver no céu, eu vivo pela fé e demonstro amor para com o meu próximo. Esse é o lema que se completa. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração se encha deste lema celestial. Vamos repetir o lema? Acho que está aí no telão, fácil, hein? Vamos lá? Fé em Cristo, amor para com o próximo e esperança no céu. Fé em Cristo, amor para com o próximo e esperança no céu. Vamos falar sem o telão? Porque agora eu vou fazer assim, ó. Logo logo pedir para você pôr no papel. Qual é o seu lema? O seu lema. Se você não tinha um, agora tem. Vamos lá? Fé em Cristo, amor para o próximo e esperança no céu. E seja esse o seu lema de vida até aquele dia em que Cristo Jesus nos chamar para junto de si. Amém? Vamos cantar um hino. É o hino 186. Hino 186. Este hino é daqueles hinos, viu, Neto, que nos fazem lembrar de quando nós éramos crianças. Neto há bem mais tempo do que eu, é claro, mas ainda a gente lembra. Hino 168. Nós cantávamos muitos hinos assim. Desculpa, 186. 186. Vamos colocar em pé, meus irmãos e minhas irmãs, e cantar este hino.
Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, enche o nosso coração da certeza da Tua presença e que caminhemos, Pai, de fé em fé. Que vivamos, ó Deus, na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está em nós e que isso muda e transforma totalmente nossa vida, nossa caminhada. Enche o nosso coração de amor para com o nosso próximo. Aquele que está aqui no templo, nosso irmão em Cristo, se houver, ó Deus, algum problema, alguma dor, algum rancor, Pai, em nome de Jesus, cura com Teu óleo do Espírito, para que, Deus, este rancor seja extirpado da vida da igreja. E também, ó Deus, o nosso próximo que está fora das portas desta igreja, que as nossas palavras, os nossos lábios, o nosso ser, a nossa vida reflita o nosso amor para com o Senhor. E que esta pessoa entenda o amor que o Senhor tem para com ela através da nossa vida. Oh Deus, enche o nosso coração dessa esperança maravilhosa de um dia nos encontrarmos contigo nos céus. Ah, Pai, que vivamos aqui a nossa vida olhando para o eterno, olhando para a eternidade, que nossas ações reflitam este nosso desejo, este nosso anseio, essa nossa expectativa maravilhosa. Pai, em nome de Cristo Jesus, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que os nossos afazeres reflitam aquilo em que acreditamos. Que as nossas mãos e pés sejam abençoados pelo Senhor. Que o nosso coração seja conduzido por Ti. E que os nossos lábios, ó Deus, falem apenas palavras que vêm do Teu trono de graça para abençoar o nosso próximo, a nossa vida, a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui e agora e para todos sempre. Amém. Amém.